voltamos, vamos dar continuidade à história aqui da nossa Maria Sem Mais Demoras. Vamos embora. Bom dia, Nandy. Bom dia, Maria. Lembrando uma coisa, vocês também podem participar daqui, tá? Manda pra cá suas histórias. Eu vou tentar resumir, porque senão vai virar na Dirflex. Vamos embora, adoro. Adoro quando tem histórias longas assim. Eu vou esclarecer um ponto da história que você publicou. Eu reproduzia com meus irmãos e outras crianças uma imitação de SEXO, do que víamos meus pais fazendo. Ela tá se referindo nesse vídeo aqui, ou aqui. Me lembra, se eu esqueci, tá por botar aqui. Então, mesmo que não fosse a mesma coisa, eu pensava estar fazendo o que eles faziam e não conseguia evitar, por mais que eu soubesse que apanharia, fazia. Eu estava viciada no prazer que aquilo me proporcionava. Esse comportamento refletiu na minha vida inteira e o modo que eu pratico SEXO e como me relaciono. Mas isso aí é outra história. Eu terminei o outro e-mail falando das vozes que minha mãe ouvia. Ela, naquele misto de estado maníaco que virou rotina. Ela ouvia a voz que acreditava ser de Deus. E isso era régua de comportamento. Na igreja, este lance de ouvir vozes era bem-vindo. Ela entregava profecias de todo jeito. Catava algum círculo de oração, pois lá servia muito bem. Todos querem a revelação de que o marido está sendo vítima de algum trabalho para causar separação, ou que o filho de alguém é doente porque a avó jogou maldição. Dava bastante certo. Porém, tirando este dom da profecia, ela era bastante humilhada. Ela era humilhada porque era sozinha na igreja, porque éramos muito pobres, porque era preta. Ela não era como as outras irmãs, bem vestida, marido acompanhando nos cultos. Então a minha mãe buscava mais ainda a transformação do meu pai. Meu pai nunca se converteu. E me colocando um pouco no lugar dele, e no meio de toda essa loucura, eu acho que eu também não me converteria. Aos 10 anos, já tinha a Bíblia toda. Acho que eu tinha lido, né? Tínhamos uma rotina de ler aos pouquinhos. Cada dia um capítulo. Isso porque a minha mãe recebeu uma revelação que seria cantora. E que nós éramos os filhos da promessa. Seríamos missionários. E ela bota aqui entre parênteses, rindo a me lembrar. Essa promessa deu muito ruim. Principalmente para minha mãe, que passou a vida perseguindo o sonho de ser cantora. Gastou tanto dinheiro e nada. Mas até hoje insiste. Tem canal no YouTube e tenta ser reconhecida. Lógico que esta loucura não era somente dela. Acreditávamos todos. Já adianto que na minha família não tem nenhum missionário. Mas falei para reforçar a ideia do que as vozes que minha mãe ouvia eram levadas bem a sério. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe engravidou novamente, mas perdeu o bebê. Quando meu pai descobriu, a encurralou e foi aquela briga toda. Ele queria que ela tirasse, pois a vida já era difícil. Ela não tirou, mas perdeu aos 8 meses. Eu lembro dela saindo de casa com a barriga grande e voltando sozinha. Ela ficou no quarto vários dias, sem comer ou levantar da cama. O meu pai, por incrível que pareça, ficou triste e abalado também. Eu lembro de ouvir ele falando para ela na cama: "Preta, fica assim não, eu te dou outro bebê." E ela respondeu: "Eu não quero mais, eu vou tomar remédio, mesmo que eu passe mal." Ela estava resolvida a não ter mais filhos. Teria dado tudo certo se ela tivesse mantido a decisão. Só que não. Um mês após, ela ouviu a voz dizendo o seguinte: "Os filhos serão para minha obra. Eu que decido se você vai ter mais filhos ou não." Lembro dela caindo de joelhos, chorando muito e pedindo perdão a Deus. E sim, ela teve depois disso mais 3 filhos com meu pai. Bom, eu agora vou entrar em outro ponto que me fez escrever este e-mail. Eu precisava passar, mesmo que por alto, nessas coisas, para vocês terem uma visão geral de quem é e o que minha mãe é. Na última semana de agosto, ela estava em crise. Então eu fui à casa dela e busquei para passar uma semana aqui e melhorar o emocional. Também para eu conseguir fazer ela tomar os remédios. Se ela está em crise, ela não toma, e se não toma, não melhora. Então, às vezes, a busco quando sinto que ela está muito mal.
Ela estava fazendo os pés dela, eu estava fazendo os pés dela, raspei os calos e estávamos na boa, conversando. Ela sempre muito saudosa e falava do passado, só que ela fala de um jeito totalmente descolado da realidade, e eu fico puxando ela de volta. Ela lembra de tudo de um jeito distorcido. Ela falou que encontrou um fulano que tinha sido meu namorado. Na verdade, ele me namorava, mas eu não gostava muito dele. O achava feio, não dava atenção. Então ela começou a confortar este moço. Ela dava atenção a ele, já que eu não estava nem aí. Ele me trazia doces, presentes, e em algum momento, ela que passou a namorar ele, vige. Só lembrando que eu não li a história, tá? Tô reagindo com vocês aqui. Se eu tinha 14 anos, ela tinha 30, certo? Ela estava linda e plena aos 30 anos. E com 6 filhos, tendo parido 9 ao longo da vida. Esse fulano começou a gostar de atenção e ela, carente, se entregou ao namoro. Eles começaram a passar muito tempo conversando. E um dia ela me disse que ele a convidou a conhecer o navio que ele trabalhava e ela aceitou. Nadir, sem nenhuma reserva, ela me contava o conteúdo das conversas e o encantamento que ela sentia por ele. Assim, é meio difícil, né? Tu imaginar que mãe e filha têm uma relação tão aberta assim. Eu teria dificuldade de ter uma relação assim com minha mãe. Eu acho meio estranho. E ela ela saiu de casa com roupa de crente, mas mostrou que levava na bolsa uma roupa de piriguete. Lembro dela ter chegado em casa e a boca estava meio rosada, tinha passado batom. Eu sentia nela a vibração do que ela tinha feito e ela contou os detalhes, que deu um beijo nele. Ela estava apaixonada. Bom, nessa altura do campeonato já dá para perceber que ela estava vivendo algum tipo de adolescência tardia, que aqueles anos em que viveu exclusivamente na igreja estava passando. Eu lembro da minha mãe contando que ia à casa dele. Ela dava os detalhes. Eu, aos 14 anos, nunca tinha nem beijado. E ela falava dos beijos, apertões que ele dava. E ela voltava para casa marcada. E de uma vez que ela pulou o muro da casa dele e finalmente se entregou. Essa parte ela não descreveu, mas disse que se entregou. Disse para mim e para minha irmã de 10 anos. Contava extasiada. Minha gente, ela não tinha noção que era filhas. Não se tem esse tipo de assunto com as filhas de 14 e 10 anos. Ela estava tratando as filhas como se fossem coleguinhas. Não era filha, era coleguinhas. Que ela estava compartilhando o namorinho dela. Meu Deus do céu. Só que quando eu entrei nesse assunto com ela, agora em 2023, quando ela esteve aqui, ela disse que não, que se preocupava com ele porque ele tinha baixa autoestima. E eu estava desprezando. Então ela era amiga dele. Nadir, quando ela disse isso, eu fiquei passada de chapinha na Polishop. Eu falei, o quê, mãe? Não é possível. Ela confirmou que eu tinha entendido errado. Nesse momento, meu coração batia acelerado. Será que a louca sou eu? Então lembrei a ela de um outro namorado que eu tive. Esse foi namorado mesmo. Foi o seguinte. Em 94, a vida ficou mais fácil para todo mundo. O plano real deu uma estabilizada na economia. Minha mãe montou uma birosquinha na frente de casa e vendia várias coisas. Era uma miscelânea. Eu já andava arrumadinha. Minha mãe fazia crediários em lojas de roupa e íamos para a igreja de um jeito apresentável. Nisso, um rapaz começou a me notar. Um homem. Vou chamá-lo de Ronaldo. Ronaldo me via indo para a igreja, descobriu onde eu morava, o que não era difícil, já que tínhamos essa birosca. E o dia que eu estava no balcão, ele parou e puxou o papo. Ele era alto, musculoso, sorriso lindo. E eu fiquei como? Me empolguei demais. Quando meu pai percebeu que ele estava parando demais na birosca, falou para minha mãe que ele era bandido e que eu não poderia me relacionar com ele. Minha mãe ficou nervosa, não sabia o que fazer. Meu pai disse para ela que era para eu ficar trancada dentro de casa. Nesse ano não fui mais para a escola ou igreja. Tanto medo que meu pai tinha. Só que um dia à noite, depois de fechar as portas do nosso comércio, o Ronaldo bateu no portão. Meu pai atendeu e Ronaldo disse a ele que queria me namorar. Nadir, meu pai era muito bravo,
Mas naquele momento, eu olhando pelo basculante da cozinha, eu ouvi de ombros arriados voltando para dentro. Neste dia eu nem dormi. Meus pais falavam baixo no quintal. Eu não ouvia nada além de sussurros. No dia seguinte, meu pai veio e falou com uma voz esquisita que eu poderia namorar o Ronaldo. Nossa, eu fiquei tão feliz. A única condição era que ele fosse para a igreja comigo. Ronaldo foi. Aceitou Jesus no culto de quarta-feira, se ajoelhou na frente do altar com as duas mãos para o alto, chorando muito. Na volta para casa, íamos de mãos dadas. Ele parecia estar flutuando. Já no portão da casa, demos nosso primeiro beijo. E eu senti aquele lance que você sempre diz. Parece que eu só respirava se ele soprasse. Porém, eu não sabia nada dele. Ele foi logo dizendo que nos casaríamos. Ele só precisava fazer uma coisa para ser homem bom. Eu não sabia o que isso significava, mas apertei mais forte a mão dele e disse, tá. Havia uma tensão dentro de casa, sabe? Meu pai e minha mãe não falavam quase nada. Meu pai menos ainda. Ele sempre foi truculento e agressivo, mas estava agindo de um jeito passivo e calado. Não estava nada normal. Vigi, o que será que houve? Fiquei curiosa agora. Ronaldo ficava de papo comigo na birosca, ia para a igreja e eu continuava sem saber muito. Ele se vestia bem, sempre cheiroso, bem barbeado. Eu sentia o cheiro dele, sentia o coração bater forte. O beijava, minhas pernas tremiam. Até que, um mês depois de estarmos namorando, houve uma festividade de jovem na igreja, bem ao estilo assembleano. A mocidade usava uniforme nos 3 dias de festa. Recebíamos outras igrejas da mesma congregação, cantávamos louvores e a igreja toda tremia no poder. Nadia era contagiante, lindo de sentir e participar. O último dia da festividade foi o domingo. Eu lembro que o culto acabou, os membros saíram, mas a mocidade continuou sentada em seus lugares. A irmã dirigente do grupo começou a cantar um louvor que dizia assim: diferentes podem ser as maneiras de adorarmos ao Senhor. Diferentes podem ser as maneiras de adorarmos ao Senhor. Estamos separados, mas se o buscarmos de coração, Deus fará com que os muros caiam e então seremos mais unidos. Nadia do céu, começou um avivamento? Acho que é assim que se diz. Os jovens todos chorando, se abraçando, uns falando em línguas, outros com as mãos levantadas, adorando. Foi nessa hora que meu namorado pega o Rivotril. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque eu não li a história, mas ela tá mandando pegar o Rivotril e eu já enfatizo, pega a camomila também. Se aproximou do altar e se ajoelhou. Quem? Ah tá, o namorado dela, o Ronaldo. O pastor estava nos observando, se aproximou dele, ele chorando pediu o seguinte: pastor, eu quero ser um homem bom, me ajuda. Eu vou fazer um ganho e o senhor precisa me orar para Deus me proteger. Depois disso eu não faço nunca mais. O pastor retirou as mãos dele, fechou a cara, ele levantou e disse: o Senhor vai me abençoar. Você está abençoado em nome de Jesus, disse o pastor correndo dele. Eu estava na primeira fila, não falava em línguas, mas estava envolvida no clima de proximidade com outros jovens. Ouvi o pastor falar isso e meu namorado voltou a sentar. Aí ele me explicou o seguinte: Maria, eu não sou bom, mas eu quero ser. Eu tenho que fazer uma última vez, senão vão me... Vixe, minha gente, esse cara ali envolvido de quê? Eu perguntei nervosa: o que é que você tem que fazer? Fala logo. E ele respondeu: um ganho. Eu senti um gosto amargo na garganta. Não quis beijo de despedida. Entrei rapidamente em casa. Vi meu pai sentado na birosca. Estava fechada, mas ele estava lá dentro. Tudo apagado. Só entrei depressa e deitei. Nadia do céu, eu vivi uma infância e adolescência de igreja. Eu não tinha primos, até tinha, mas quando minha avó se converteu, as relações foram cortadas. Então não tinha convivência próxima com familiares. Tudo que eu sabia da vida era da igreja. Fazer um ganho, eu não sabia bem o que significava. Nós não víamos TV, não líamos jornal, não se falava em nada muito profundo. E o bairro era relativamente calmo. Ganho não estava dentro do meu mundo. Fiquei uma semana sem ver Ronaldo. Quando ele apareceu no sábado seguinte, trouxe cadernos de capa dura lindos, um monte de canetinhas, lápis, tintas, pincéis, chocolates, um bolo de dinheiro. Ele disse que era para o enxoval do casamento.
Lembro do meu pai ficando meio verde e minha mãe correndo pro fundo da casa. Mas sabe, eu senti pelo clima que algo não estava muito certo. Ouvi meu pai discutindo com a minha mãe enquanto eu comia os chocolates que ele assaltou. Minhas irmãs mais novas, minhas bebês felizes pelos doces e minha mãe, como eu já falei anteriormente, não aceitava nada que era de jogo. Imagina de assalto. Entre os presentes estava um diadema lindo, era de plástico, mas todo cromado. Eu tinha cabelo preto e alisado, coloquei logo no ato. Mas foi só Ronaldo ir embora e rolou um exorcismo. Deus falou para ela e ela fez. Ela pegou todo o material que ele me deu, juntou no quintal, pegou uma enxada e fez a mim e outros 5 irmãos assistir. Ela bradou, ou melhor, berrou. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do meu Deus, que fez os céus e a terra. Com a enxada quebrou o diadema, eu senti um enjoo e vomitei, eu acho que de nervoso. Meu pai gemeu, falou, ela está grávida. Mas assim, minha gente, eu perdi alguma coisa aqui. Como assim que ela está grávida? Eu estava grávida, só me senti mal por tudo. Minha mãe colocou no fogo enquanto eu recitava o Salmo 91. Moleque, tu falou aonde que estava grávida aqui que eu não vi? Nadia, eu não sabia que Ronaldo era um bandido. Meu pai sabia, mas hoje eu sei que ele foi intimado a aceitar o namoro. Passada! Eu terminei com ele, só que ele sofreu muito. Começou a aparecer outros caras do mesmo grupo. Um deles, que eu vou chamar de Fafá, chegou umas semanas depois na vendinha dos meus pais e falou: Ronaldo tá muito triste, não quer fazer nada com a gente. A culpa é sua. Minha mãe então começou a visitar ele também, mas uma vez ela supriu as necessidades emocionais de outra pessoa, segundo ela, para me proteger. Só que ela descrevia os momentos que passava com ele para mim, minha irmã de 11 anos. Eu meio que ficava de boca aberta vendo ela relatar. Quando no meio disso tudo chegou a notícia, houve algum tipo de briga e desentendimento entre um grupo do lugar tal e Ronaldo, que fazia virgem. Ronaldo Fafá. Minha gente. Mais 3 rapazes feriu o líder. Ela botou o nome aqui, mas não vou falar não. Esse líder foi socorrido com vida dentro do hospital. Ronaldo. Meu Deus, Ronaldo cancelou o CPF do outro. Havia policiais e ele se entregou. Foi levado para tal canto e de lá para o outro tal canto. Minha mãe passou anos trocando correspondência com ele e foi até fazer visita no presídio. As cartas chegavam e eu recebia. Ela abria e lia. As cartas começavam com: vai com Deus, carteiro. Tinha vários trechos rabiscados. Eram cartas de amor ou de ódio. As poucas que peguei eram assim. A maioria ela lia e jogava fora. Não me mostrava. Passei batida dessa, já que ela o consolou para ele não me fazer mal. Quando estava conversando, agora em agosto de 2023, ela recontou essa história de um jeito totalmente diferente da verdade. Segundo ela conta, não teve nenhum tipo de amor ou nada que envolvesse qualquer tipo de carnalidade na relação dela com ele. Logo que ela foi embora, liguei para minha mãe e falei disso. Não tocávamos nesse assunto há muito tempo, mas conversando eu falei exatamente as palavras da minha mãe. E minha mãe confirmou minha parte do relato. Ela também ouvia minha mãe contar. Não estou louca. Minha gente, eu tô passada. Que situação. E peraí, tem uma parte aqui que ela fala que tá grávida. Cadê o menino? Nasceu? Meu Deus do céu. Eu acho que teremos continuidade disso aqui, viu? Passada. Sem palavras. Bom, vocês me contam o quê? Vamos pros comentários, nos veremos lá. E na continuação, porque sim, eu creio que vai ter continuação. Vejo vocês lá. Lembrando, quem quiser participar, manda pra cá a história, tá? Simbora. Tchau, tchau.